marsupiais. Eita, que viagem. Tem uma coisa curiosa sobre começar um hobby novo. Quase nunca o nosso impedimento, ele tá no tempo, ou nas oportunidades, ou até mesmo no dinheiro pra fazer. Geralmente o que impede a gente de começar algo novo é o olhar do outro sobre o que a gente vai fazer. O olhar que a gente acha, pelo menos, que os outros têm. É aquela sensação de que tá todo mundo prestando atenção no que a gente tá fazendo, julgando, esperando a gente cometer algum erro pra ir lá e repreender a gente de alguma forma. Mesmo quando na prática, as pessoas não estão nem aí, né? Porque a gente tá fazendo. E aí a gente trava, a gente deixa de tentar, a gente deixa de aprender, a gente deixa de ser iniciante em algo que a gente quer muito fazer. No episódio 26, eu troquei uma ideia sobre as cobranças que a gente coloca, principalmente nos nossos hobbies. Como algo que era pra ser leve acaba virando mais uma obrigação, mais uma meta, mais uma pressão na nossa vida. Mas hoje a gente vai um pouco além, porque antes da cobrança, a gente tem, né, medo. Medo de parecer ruim, medo de não evoluir rápido, medo de ser julgado e, como eu falei, com isso, o medo de começar. Quando a gente decide começar e ainda mostrar isso na internet, tem alguma coisa que muda completamente na nossa dinâmica de vida. No episódio de hoje a gente vai falar sobre isso, sobre exposição, sobre comparação e sobre esse conflito constante entre fazer por prazer e fazer por performance, porque eu quero ser muito bom naquilo. Para essa conversa, eu trouxe alguém que vive tudo isso na prática. Eu trouxe a Joana, que é atleta de jiu-jitsu, é faixa branca e compartilha aí a sua rotina de treinos num daily super legal, tanto no TikTok como no Instagram. E ela tem um canal no YouTube também, né? Mas eu vi que ele tá meio parado e a gente quer saber o porquê. Então, Joana, seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui, prazer conversar com vocês. Como ele bem já me apresentou, eu comecei no jiu-jitsu como hobby, eu trabalho com digital, trabalho com e-commerce, e o jiu-jitsu entrou na minha vida mais ou menos como uma forma de desestressar. E acabou virando uma paixão que eu tenho. Tenho um pouco mais de um ano no jiu-jitsu, ainda estou engatinhando, mas sempre falei do nicho fit no meu Instagram. Mas quando eu comecei o jiu-jitsu, eu costumo falar, né? Meu nicho sou eu. Eu vou mudando, vou fazendo novas coisas e o jiu-jitsu ele entrou como um esporte muito bem-vindo. E hoje em dia é basicamente o foco do meu daily, virou hoje em dia. E é isso. Tô muito feliz de estar falando aqui com vocês, de estar falando sobre isso, de estar falando sobre como é começar, porque eu tenho muito contato com mulheres no meu daily, principalmente, e é uma vontade assim, que eu tenho de trazer mais mulheres para o jiu-jitsu, porque eu vejo que sempre tem muitas dúvidas, muitas questões, muitos medos ali para começar. E eu tô lá para mostrar que não é esse bicho de 7 cabeças que às vezes a gente cria antes de entrar, não só no jiu-jitsu, mas em qualquer esporte. Com certeza. Você falou que muitas mulheres te acompanham, né? Eu tenho um sonho, é um sonho mesmo, de verdade, que a minha mulher, ela queira fazer jiu-jitsu, né? Eu sou casado e eu já tenho um ano, mais ou menos, que eu chego pra ela e digo, Celina, vamos lá, vamos conhecer, vamos ver. E aí eu consegui convencer ela um dia a ir assistir um treino de jiu-jitsu, né? Só que lá na academia, majoritariamente homens, né, que treinam lá, e ela era mais incisiva, né? O negócio é um pouco mais puxado. E ela foi justamente no dia em que era um desses treinos. Aí ela ficou apavorada, né? Ela disse, não vou conseguir, não quero nunca mais nem vir assistir um negócio desse, achou loucura. E aí eu disse, pô, acho que eu errei o time, né? Acho que eu errei. E aí eu tô pegando o celular dela assim de lado, falando, jiu-jitsu, treino de jiu-jitsu, pra ver se o algoritmo entrega uns conteúdinhos pra ela. Porque ia ser muito massa. Porque eu acho que todo mundo precisa saber, em algum nível, algum tipo de defesa pessoal, né? Sim, principalmente hoje em dia. Principalmente nós mulheres, né? Porque, assim, eu costumo falar sempre que o jiu-jitsu é como todo mundo já sabe, né? Ele é um esporte que dá a oportunidade do mais fraco se defender. E, às vezes, assim, numa situação de risco, nós, mulheres, a gente acaba sendo ali o elo mais fraco. Então, assim, é um esporte que eu indico pra todo mundo, tanto que eu comecei, minha irmã começou, meu irmão também faz. Então, lá em casa, todo mundo tá no jiu-jitsu. É uma coisa que eu procuro justamente também falar no meu dele sobre. Porque assim, eu entendo que às vezes, quando é sua primeira aula, sua aula experimental, você chega lá e você olha e deve pensar, nossa, o que é isso? O que esse pessoal tá fazendo? Uhum. Então,
às vezes falta pra gente, assim, como iniciante, não só mulher, mas alguém pra contextualizar ali, dizer, ó, não é agora que você vai rolar, não é agora que você vai entrar na pancadaria, você vai primeiro aprender ali os fundamentos. Uma coisa que o jiu-jitsu tem que eu acho, assim, que eu me senti muito acolhida, é essa cultura de comunidade, pelo menos na academia que eu comecei. Quando eu comecei, eu me senti muito acolhida, não só pelas meninas, mas por todo mundo. De uma forma, quando eu faltava, as pessoas mandavam mensagem pra mim, que eu ficava assim, oxe, esse povo é testemunho de Jeová, é que tá só me chamando porque eu faltei. E eu achava aquilo ali muito diferente. E as pessoas fazem muita questão de você. Com o tempo, sua equipe, ela vira basicamente sua família. E isso é um diferencial muito legal que eu encontrei no jiu-jitsu. E é o que eu acredito que nos momentos que a gente sente aquela maior dificuldade, às vezes dá aquela dor no corpo, às vezes você se machuca, mas é o que te faz ficar. Você sabe que você é acolhido ali, que as pessoas ali, elas fazem questão da sua presença. Vai muito além do que só o esporte em si. Isso é uma coisa no jiu-jitsu que eu acho muito legal. Totalmente. Só que assim, quando tu começou no jiu-jitsu, eu acredito que tu ainda não sabia desse senso de comunidade, né? Tu ainda não sabia como funcionava a dinâmica de tatame. Eu queria entender de ti por que tu escolheu o jiu-jitsu como a tua arte marcial, né? E não o Muay Thai, e não o boxe, e não qualquer outra arte em pé. Porque é muito comum que a gente tenha na cultura popular de que o striking é a melhor alternativa para qualquer coisa, né? Então, por que a luta de chão? Bom, é curioso o fato de como eu comecei no jiu-jitsu, porque ele veio a partir do meu irmão mais novo. Eu tenho um irmão que na época ele tinha 11 anos. E ele tava, assim, sendo muito desobediente com minha mãe no quesito fazer tarefa. Essas coisas fase de criança, né? E eu já tinha ouvido falar que o jiu-jitsu era um esporte que ensinava, além dos tatames, que ensinava disciplina. E aí eu fiz um acordo com ele, que se ele começasse no jiu-jitsu, eu ia colocar ele. E que se em 2 meses ele não gostasse, eu tirava ele sem problemas. E aí ele começou. E um dos critérios lá para graduar é você ter boas notas, não ter reclamação na escola. E eu sei que nesses 2 meses foi o suficiente para o menino respirar jiu-jitsu. Só falava em jiu-jitsu, jiu-jitsu, jiu-jitsu. E ele mudou o comportamento. Eu vi dentro da minha casa minha mãe falando: olha, seu irmão agora tá. Ele mesmo faz as coisas, eu nem mando, ele vai lá e faz. E isso me abriu os olhos pra ver assim, nossa, que coisa legal, queria ver como é também. E aí, de tanto eu ver a empolgação do meu irmão com o jiu-jitsu, eu já tava também muito estressada no meu trabalho, e como eu trabalho em casa, acabava que era só de casa pra academia, de casa pra academia. E aí meu namorado pegou e me deu essa ideia. Por que tu não começa no jiu-jitsu também? É uma forma de desestressar, de desopilar, vai lá ver como é. E aí eu fui pra uma aula experimental, e desde a aula experimental, acho que eu fui umas 2 aulas, já comprei meu kimono e nunca mais parei de ir. Eu digo que comprar o kimono é o maior compromisso que você faz, né? Porque kimono é uma parada cara, né? Sim. O início do jiu-jitsu, ele é um início que eu considero muito mais difícil do que o das lutas em pé, né? Tirando o boxe, por exemplo, a minha luta de base é o karatê, mas acho que a luta que eu fiz por mais tempo foi o boxe. E aí, eu sinto que a pessoa com 6 meses de boxe, obviamente, ela não vai sair de lá o Mike Tyson, ela não vai sair de lá o Floyd Mayweather, mas a pessoa com 6 meses de boxe, ela tem uma base legal, assim, ela já é diferente, né? Já tem uma noção de pé, já tem uma noção de movimentação, já tem muito mais noção do que, sei lá, 80% da população. Mas 6 meses no jiu-jitsu não é suficiente pra você ali, né, ser a pessoa mais confiante do mundo na hora de um conflito. E a gente tem, principalmente nesses últimos anos, a necessidade da rápida evolução, né? A gente não consegue mais fazer algo que demore tanto tempo, que você precise desenvolver por tantos anos alguma coisa até, enfim, você realmente ficar bom, né? Eu tenho um amigo lá da academia que ele já faz jiu-jitsu há muito tempo, faz jiu-jitsu acho que há 6, 7 anos. Ele diz, cara, a sensação que eu tenho é que eu comecei ontem. Toda vida que eu venho treinar, eu aprendo 1 milhão de coisas novas. E aí eu penso, caramba, ainda tem tudo isso pra eu aprender? Quando é que eu vou ficar bom nisso aqui? Quando é que eu vou ter um arsenal suficiente na minha cabeça, né? Então o que te fez não desistir nesse início do jiu-jitsu, onde tu percebeu, acho que eu vou precisar de um tempo aqui pra amadurecer nesse esporte? É um princípio que eu levo em tudo na minha vida, no meu trabalho, por exemplo, porque eu trabalho com digital. E assim,
a gente sabe o avanço que está tendo agora, principalmente com as plataformas de anúncio, por exemplo, que é um nicho que eu trabalho muito, elas estão se renovando todo dia. Então, a plataforma do mês que vem já não é a mesma desse mês. Então, eu estou sempre levando isso de que toda vez que eu achar que eu sei muito é porque eu tô com preguiça de aprender. Então, Boa. eu já levo isso pro meu trabalho. Então, quando eu cheguei no jiu-jitsu, a gente, como faixa branca, sabe, né? Que nossa primeira tarefa é sobreviver. Porque se tem uma certeza que a gente vai estar ali sendo amassado. Com certeza. E a gente vai estar ali meio que sem saber o que fazer. E assim, eu já estava meio que, entre aspas, estabelecida no meu trabalho. Eu sei bem o que fazer. Mas no jiu-jitsu, eu me senti de novo aquela sensação de... Sabe quando você começa no colégio, você não sabe de nada, você tá ali totalmente aprendiz? E eu me vi totalmente aprendiz de novo, uma coisa que faz muito tempo que eu não sentia. E eu sei que tem muita gente que não gosta, que fala, nossa, não, mas isso aqui me dá falta de paciência. Mas isso é uma coisa que eu gosto. Eu gosto da sensação de que tem muita coisa para aprender, de que sempre vai ter coisas novas para eu aprender. Claro que tem uns dias, né, que tem dia que você sai de lá assim, eu sou arma branca, mas tem dia que você sai de lá, tipo assim, meu Deus, eu não nasci pra fazer isso. Mas esses altos e baixos, pra mim, é uma coisa que me encanta, porque eu sei que isso acontece quando eu sou faixa branca, eu sei que vai acontecer na azul, sei que vai acontecer na roxa, e quantas faixas mais eu pegar. Mas assim, isso é uma coisa que pra mim, quando a gente se permite estar ali, tá aprendendo a fazer técnicas novas, tá se permitindo errar como a gente sempre erra e sempre vai continuar errando, eu acho que é um princípio que se estende para as outras coisas da nossa vida. Como, por exemplo, o nosso trabalho, às vezes numa academia, se você é uma pessoa que às vezes não tem tanto disciplina na musculação e gostaria de ter. E quando você vê o resultado que esses degrauzinhos vão te trazendo, nos momentos de dificuldade é o que me faz querer continuar, porque eu sei que isso me rende muitos frutos bons. Então, eu acho que pra mim é basicamente isso. Sempre que eu vou começar algo novo, eu tenho muita vontade, muita sede de conhecimento, né? Como você falou, eu fico muito feliz em saber que eu tenho muita coisa pra aprender. Só que quando eu começo a executar, eu confesso pra ti que muitas vezes me dá aquela vergonha, né? Porque caramba, olha, eu tô muito desajeitado. Tipo, minha primeira aula de jiu-jitsu, eu parecia um bebê girafa, pô. Eu não sabia onde botar as pernas direito, eu tava meio desengonçado, não entendia muito bem o conceito da guarda. E aí fui fazer primeira aula, fui fazer o passo a passo ali de um triângulo e, enfim, fechei o cadeado pro lado errado. Então, todo o conceito de entender o corpo como setores separados, né? Enfim, todo um conceito que eu pensei, caramba, aquele faixa roxa que tá ali, ele deve estar olhando, deve estar pensando, olha como aquele cara é simplesmente o pior que já pisou nesse tatame, pô. Só que aí eu parei e pensei, pô, não, eu preciso, né? Eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar por mim, pra eu não ter mais essa sensação. Só que esse medo do julgamento, ele, pra muita gente, ele perdura e ele é um desencorajador, né? Tu já se pegou imaginando algum julgamento que nem tava acontecendo assim? Provavelmente, né? Porque a gente não sabe o que tá passando na cabeça das pessoas. Ah, com certeza. Principalmente nas minhas primeiras aulas. Porque, assim, eu ia lá e aí fazia as coisas completamente erradas. O mestre mostra a posição quando você vai fazer. Quem diz que você sabe fazer qualquer coisa? Não sabe onde bota a perna. Tudo parece muito fácil você vendo as pessoas fazerem, mas quando você vai fazer, simplesmente não vai. E aí eu tinha muita vergonha de pedir para ele me explicar pela 10ª vez, porque eu não tinha entendido ainda. Mas aí, com o tempo, eu fui reparando também que isso não acontece só na minha faixa. Muitas vezes tinha gente lá com faixa muito mais graduada que às vezes sabia fazer uma coisa ou outra. E aí eu fui pensando, pode ser que aconteça comigo em todas as posições, mas nunca vai deixar de acontecer, porque em algumas acontece com outras pessoas também. Então talvez eu não tenha que ter tanta vergonha assim. Até porque eu fui percebendo que quanto mais vergonha eu tinha de perguntar, mais eu ia me atrasando em relação às outras pessoas. Porque às vezes a gente tá lá no tatame e a gente meio que se esconde, né?
A gente Uhum. se esconde pra ninguém ver que a gente tá fazendo errado. E aí depois aparece essa posição novamente e a gente não aprendeu porque a gente tava escondido. Isso aconteceu muito comigo. E aí eu fui aprendendo que ou eu perguntava ou então eu ia deixar de aprender. E aí o professor ia olhar pra mim depois e dizer: mas como tu não sabe se a gente já fez isso aqui hoje 10 vezes? E eu ia dizer o quê? E isso foi me obrigando a perder essa vergonha de perguntar. Isso é até uma coisa bem legal que eu percebi no meu irmão. Ele era muito tímido. Só que depois do jiu-jitsu, ele foi perdendo essa timidez. Porque eu acho que na cabeça dele, ele pensou assim: depois de tanta coisa que eu já passei lá, eu passo por outras coisas também. Então, Uhum. é uma coisa que vai desenvolvendo em tudo. E pra mim foi basicamente isso. Até hoje, por exemplo, eu me mudei, né? Eu morava em uma cidade e agora eu tô em outra. Consequentemente, tive que mudar de equipe também. Porque senão eu não ia mais conseguir treinar. E até hoje, semana passada mesmo, a gente estava fazendo os aquecimentos, que os aquecimentos lá são diferentes. E eu não sabia fazer as coisas. Tipo, faixa branca lá, 100 graus, fazendo as coisas e eu não sabia. Então, tipo, é uma coisa que vai acontecer sempre. O que muda, eu acho, é a forma como a gente vai lidar com isso, né? Porque a gente vai aprendendo que não é anormal errar. Quando a gente chega, a gente pensa: nossa, tenho que saber de tudo. Se alguém me mostrar uma coisa, uma vez eu tenho que pegar. Só que quanto mais tempo a gente vai desenvolvendo, a gente vai vendo que não é bem assim. Que tá tudo bem. Se você fizer uma vez não der certo, 2 vezes não der certo. E acontece não só com você, acontece com todo mundo. Com certeza. Isso que tu falou de se esconder é legal porque eu usava uma técnica, né? A técnica milenar da pausinha pra respirar, né? Geralmente a gente tava ali fazendo a movimentação e tal. Aí o professor passa, olhando ali a galera que tava fazendo. Aí quando chegava na minha vez, eu parava e fazia: só um segundo, professor, que eu preciso só dar um gásinho aqui. Aí ele passava e disse: pronto, agora é hora de continuar, bora. E eu fui percebendo que isso me atrasava muito também, né? Porque, querendo ou não, aquela correção, aquela cobrança, cobrança, né? Enfim, aquele toque que ele vai dar é pro seu próprio bem, pô. Porque se você não aprender a fazer aquela parada, você não vai passar de faixa. E o que ele quer é que você passe de faixa, ele quer que você evolua, ele quer que você, enfim, chegue o mais longe que você conseguir. E aí, muitas vezes a gente é a nossa própria barreira, né? A gente mesmo sobe esse muro e a gente pensa: não, acho que aqui é o meu limite, acho que daqui eu não vou passar. E muitas vezes esse muro ele é construído em cima dessa vergonha, dessa timidez que a gente precisa desenvolver pra perder. Mas tu já chegou a deixar de fazer alguma coisa por conta de medo de julgamento, com medo do que os outros iam pensar? Já cheguei no começo, no jiu-jitsu, por exemplo. Quando eu entrei mais como um hobby, até hoje, né? O meu trabalho é outro, mas eu tinha meio que essa vontade de competir. Porque na minha academia, muita gente competia. Só que eu ficava meio naquela de: ah, não, mas se eu for lá e eu for extremamente amassada, se eu passar vergonha. Então foi acontecendo de abrir competição e eu pensar: ah, vou me inscrever nessa. E não me inscrevi. E aí ia passando e eu ia perdendo. Até que eu superei essa barreira depois e comecei realmente a competir. Mas no começo eu deixava de ir por vergonha. E a vergonha muitas vezes vem de uma coisa até que de uma cobrança que a gente acha que tá tendo em cima da gente, quando na verdade ninguém liga. Se a gente ganhar, se a gente perder, nossa equipe vai ser a mesma, os amigos vão ser o mesmo. Se você ganha, nada muda. Se você perde também, nada muda. E é uma coisa que a gente cria na nossa cabeça, que a gente tem que impressionar. Então, se a gente não meio que achar que o resultado tá garantido, a gente vai se privando de ter as experiências de fazer as coisas. E eu já, acho que foram 2 competições, se eu não me engano, que eu deixei de fazer logo lá no meu começo. Não que eu esteja muito avançada, né? Mas quando eu comecei, né? E aí apareceram essas competições, eu não fui por causa disso, por causa da vergonha, do medo de não dar certo e tal. Basicamente isso. Eu não participo de competição, não que eu não... Como é que eu posso dizer? Não que eu não acredite em mim numa competição, mas eu acho que é justamente o contrário. Eu sou uma pessoa extremamente competitiva. Só que eu sou competitivo num nível, assim, que ele entra na fase da obsessão. Então, tudo que eu faço de forma competitiva, eu fico obcecado. E aí, como eu não sei lidar ainda com isso, com essa obsessão... Por exemplo, se eu decidir começar a competir no jiu-jitsu, não tenho dúvida que eu vou baixar meu rendimento no trabalho, eu vou baixar a frequência no podcast, porque eu só vou querer treinar, só vou querer estar dentro do tatame, melhorando. Eu disse: não é o suficiente ainda. Daí eu entro naquele modo obsessivo
e não consigo mais fazer nada na minha vida. Então eu decidi que o jiu-jitsu, ele vai ser o meu hobby. Ele vai ser a minha válvula de escape da minha semana, vai ser o momento em que eu não vou pensar em nada, onde eu vou esvaziar a cabeça. Então eu fugi completamente das competições e vou continuar fugindo, pelo menos por enquanto. Mas eu coloquei uma meta na minha cabeça, assim, se eu conseguir chegar na faixa marrom, eu vou abrir o meu próprio CT. Vou querer levar a bandeira do meu time junto, mas eu vou querer abrir o meu CT. E aí eu tô com isso na cabeça, assim, não é uma coisa que eu me cobro. Tipo, se no meio do caminho acontecer alguma coisa, eu precisar parar de treinar, beleza. Mas eu botei esse objetivo na minha cabeça, né? Eu disse, cara, acho que se eu chegar longe... Tu falou do teu irmão que começou... Eu entrei no jiu-jitsu muito também por conta da influência do meu irmão. Meu irmão é faixa preta e ele sempre dizia, cara, tu é, pô, do teu peso, tu já devia estar no jiu-jitsu há muito tempo, né? Porque eu peso todos os quilos do mundo. E aí ele disse, cara, vai nessa, tu é muito pesado, tu vai se dar bem. Eu sempre ficava meio receoso e tal. Já tinha treinado luta de chão, mas nunca de pano, né? Nunca com kimono. E aí eu pensei, pô, acho que eu vou dar uma chance, né? Vou ver qual é. Uma coisa que eu penso muito em relação a isso, ao ato de começar, é que hoje a gente vive, né, em uma sociedade em que a gente é cobrado desempenho o tempo todo, né? Já que tu falou de trabalho, a gente é cobrado no nosso trabalho o tempo todo, mesmo que a gente não seja diretamente, né, cobrado pelos nossos chefes e tal, mas a gente fica naquela noia da produtividade. E isso, às vezes, quando eu falo do trabalho, é não necessariamente do teu trabalho CLT, né, do teu momento ali de ganhar grana, mas do teu trabalho como criador de conteúdo também. Eu me cobro um pouco sobre o podcast, né, quando eu deixo de postar uma semana, eu fico, pô, caramba, velho, não consegui produzir um roteiro, não consegui gravar, e fico naquela, pô, e agora? Quebrei todo o meu ritmo, né? Entra ali naquele processo de, enfim, de culpa o tempo todo. E ultimamente eu tenho lido um livro, vou até recomendar aí pra galera que tá assistindo. O nome é 24/7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, né? Ele fala um pouco sobre alguns estudos que estão sendo realizados que cada vez mais as pessoas tentam tirar a importância do sono da gente, né? Então ele fala sobre pesquisas da criação de drogas militares para as pessoas ficarem acordadas 3, 4, 5 dias direto, não sentirem fome, não sentirem medo. E a gente pensa, pô, imagina isso na mão de uma empresa de telemarketing, uma empresa de alguém que precisa ter uma galera 24 horas por dia atendendo e respondendo. O cara diz, pô, vou te contratar aqui. Um negócio meio Ruptura. Tu já chegou a assistir Ruptura? Sim. Que é, você apaga ali a sua cabeça, né? E quando você entra no seu trabalho, e aí eles fazem meio que isso com você, como se você estivesse na sua segunda consciência 24 horas no seu trabalho. Então, eu penso muito sobre isso, sobre essa hipercobrança. Em que momento tu acha que o hobby da gente, como criador de conteúdo, vira algum tipo de cobrança? Tu sente essa cobrança vindo de ti ou dos outros? Eu sinto muito mais de mim do que dos outros. Porque assim, eu vou te usar como exemplo essa fase que eu tô agora. Eu mudei de estado, tive que fazer uma mudança em 2 etapas. Eu pego 12 horas de estrada para cada uma. E aí acabou que eu cheguei nesse apartamento novo, não tinha água, não tenho móveis. E coincidiu com a época do meu Instagram mais tá crescendo em público. Os vídeos viralizando e eu fico vendo aquilo. E muitas vezes eu na estrada, fazendo a mudança e pensando, nossa, não tenho nada pra postar. Agora que tá crescendo, eu tô parada. E muitas vezes eu não tenho uma boa visão comigo mesmo de pensar, calma, mulher, você tá no meio de uma mudança, como é que você vai gravar alguma coisa? Então, tipo, eu tô aqui agora mesmo, meu escritório mal tem móveis, mas eu fico pensando, nossa, o que eu conseguiria fazer? O que eu conseguiria gravar? Mas ao mesmo tempo eu preciso pensar, preciso organizar aqui o meu escritório para voltar para o meu trabalho, eu preciso me organizar para criar uma rotina na cidade nova, onde que não conheço algumas coisas ainda, mas fica sempre aquela pulguinha atrás da minha orelha. Nossa, tem mais de uma semana que você não posta nada. Porque, às vezes, a gente é tão empático com os outros, mas a gente não é empático com nós mesmos, de também pensar, nossa, mas você tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E eu fico sempre, às vezes, com essa pulguinha atrás da orelha, pensando, nossa, dava pra você estar fazendo mais. Sendo que, na realidade, o que a gente tá fazendo muitas vezes já é o nosso melhor. Não tá dando pra fazer tudo, mas já é o melhor que a gente tá conseguindo fazer naquele Total. momento. Só que a gente meio que não consegue ver isso, a gente só consegue ver depois que passa. Mas quando a gente tá vivendo, a gente fica naquele limbo de, nossa, não tô fazendo nada direito.
E isso dá até um bloqueio criativo, porque você Sim. fica sem saber sobre o que você vai falar, o que você vai postar. Eu tô meio que nesse bloqueio agora durante essas últimas semanas, porque são muitas coisas para resolver e acaba que eu vou fazendo um pouquinho de cada uma e aquilo vai bloqueando minha mente em relação ao que eu poderia estar fazendo, principalmente nas redes sociais, onde, querendo ou não, tudo que a gente posta sempre vai ter quem goste muito e vai ter quem odeie muito. Então, assim, a gente fica naquela, né, de querer achar a galinha dos ovos de ouro ali pra apostar naquele momento. Tu chega a se comparar muito com as pessoas, e tanto no jiu-jitsu como na criação de conteúdo, tirando por mim, assim, né? Eu sou uma pessoa que eu costumo não me comparar. Eu costumo, né? 90% do tempo eu não ligo mesmo, assim. Até usando como exemplo a minha entrada no jiu-jitsu, eu entrei no mesmo tempo de uma galera, né? E um dos caras que entrou comigo no dia da graduação, ele ganhou 2 graus. E eu ganhei só 1. E aí eu poderia ser um momento em que eu, caramba, o cara aí entrou junto comigo, já ganhou 2 graus, olha aí, eu tô fazendo alguma coisa errada. Sendo que, tipo, o cara claramente tinha um nível absurdo, assim, o cara pega as coisas muito mais rápido, ele tem uma mobilidade muito melhor, e foi um momento em que eu não me comparei mesmo, que eu olhei pro cara e eu disse, caramba, é esse cara que eu quero ser, entendeu? É o cara que se desenvolve dessa forma, e eu usei ele meio como parâmetro, esse é o cara que eu vou me espelhar, é o cara que começou comigo, e olha onde ele tá, né? Mas muitas vezes, falando na criação de conteúdo, eu olho assim mesmo pro podcast, pro formato do podcast e tal, e eu penso, pô, acho que já tô com 60 episódios, que já era pra eu estar num estúdio, né? Fazendo as coisas presenciais. Acho que já era pra eu ter um formato de gravação diferente. Enfim, fico tentando me comparar com as pessoas, né? Só que aí eu olho, por exemplo, o podcast O Dentro da Minha Cabeça, do Vidani. Pô, o cara tem, sei lá, 20, 30, 50 mil ouvintes por semana. E o cara faz a casa dele. Sabe? Ele não precisa estar no estúdio fazendo as coisas presencialmente. Ele faz do jeito que dá, assim, e as coisas fluem. Assim como o meu podcast flui também. Então, não preciso ficar me comparando com aquele super podcaster que tem um estúdio bonitão, que faz tudo presencialmente. Mas, querendo ou não, de alguma forma, essa ideia da autocobrança, ela vai gerando uma comparação com alguém que tá ali no mesmo nicho que você. Tu tem esse costume de se comparar com alguém ou com alguma coisa em relação à tua criação de conteúdo? Bom, em relação à criação de conteúdo, eu não costumo me comparar tanto em números, mas uma coisa que às vezes eu gostaria de melhorar, que eu vejo outras pessoas, eu fico, nossa, eu quero ser mais assim, é ter menos vergonha, porque eu gravo muito em casa, mas no CT, principalmente por eu ser faixa branca, eu tenho vergonha de gravar, tenho vergonha de, às vezes, chegar lá e pedir pro meu irmão fazer um take ou outro. Na minha academia antiga eu já tinha vergonha, imagina nessa que eu cheguei agora. Então, assim, uma coisa que às vezes eu me comparo em relação a isso, de pensar, nossa, tá tudo dando tão certo, por que eu não perco essa vergonha de gravar? Eu não vou fazer nada demais. Mas aí chega lá, me dá uma trava, tipo assim, nossa, não, todo mundo vai ficar tirando onda com minha cara se eu começar a gravar aquilo. E aí, às vezes, eu fico, nossa, qual a chavezinha que virou na cabeça dessas pessoas pra elas não terem vergonha de nada? Porque às vezes eu sinto essa timidez, né? Mas já no jiu-jitsu em si, não acontece muito isso de eu me comparar, porque é uma coisa que eu sempre reparo, desde quando eu cheguei, porque a gente começa, né? E tem muita gente que começa com a gente. E agora que a gente já tá com mais tempo, a gente vê que a maioria acaba não indo mais. Você fica, quanto mais você fica, você vai vendo que os faixas brancas vão perdendo a assiduidade, eles não vão mais falando. E sempre que as pessoas que eu via desistindo, eu sempre via que o principal motivo era esse, porque elas estavam se comparando com outra pessoa que chegou. Sendo que, muitas vezes, tem gente que vem do judô, tem gente que vem do karatê, tem gente que às vezes já fez alguma coisa que te permite ter mais mobilidade, veio do balé. Que justiça tem de você se comparar com uma pessoa dessa que, querendo ou não, ela já tem ali meio que... Ela já tá mais predisposta a aprender mais. Porque eu não tenho como comparar, por exemplo, uma pessoa que é totalmente sedentária, começou agora, com uma pessoa que às vezes já veio do judô. Então, o que eu reparei sempre, e até eu tenho um vídeo falando sobre isso no TikTok, é que a comparação, às vezes, é o primeiro passo pra gente desistir. Porque você vai ficar ali pensando, nossa, fulano tá evoluindo e eu não. E isso vai dando aquele desgosto de você. Assim, cara, por que eu vou se eu não tô evoluindo? Então, eu sempre procuro, quando eu penso em ter esse tipo de pensamento, de pensar, nossa, fulano vai pegar a faixa azul primeiro do que eu já penso assim, não.
Isso é o primeiro passo para a desistência. Não vou pensar assim. Então, às vezes, por mais que esses pensamentos queiram vir na minha cabeça, eu procuro não alimentar. Porque senão, eu sei que sempre vai existir gente melhor do que eu. Sempre vai existir gente pior do que eu. E eu vou ter que me espelhar em mim. Eu acho que o que eu procuro pensar na minha cabeça é: eu tenho que me espelhar em mim no sentido de pensar que eu posso melhorar. Eu. Porque quando eu vou ficar pensando demais nas outras pessoas, isso acaba me gerando frustração. E a frustração faz a gente perder aquela vontade de fazer as coisas. Isso não só no jiu-jitsu, mas na criação de conteúdo, às vezes no nosso trabalho mesmo. É até uma trend que tem no TikTok agora, né? Que a grama do vizinho não é mais verde porque eu tô olhando pra minha. Não que seja fácil fazer isso. Nem toda hora eu consigo fazer isso, mas é o que eu tento fazer pra eu. É meu mecanismo anti-desistência das coisas, porque senão eu sei que eu vou acabar desistindo. Vamos falar um pouquinho de criação de conteúdo? Eu queria entender de ti o que te fez começar a postar mesmo na tua rotina. Bom, vamos lá. Lá no passado, há uns 2 anos atrás, eu fui diagnosticada com SOP, né, que é síndrome dos ovários policísticos, e isso me fez ficar com muita resistência à insulina. E aí, devido à resistência à insulina, eu ganhei muito peso, porque a gente começou um tratamento. E esse tratamento não foi bom para mim, porque fez o meu quadro piorar ainda. Eu fiquei meio como se fosse pré-diabética nos exames, e isso me fez ir ganhando cada vez mais peso. E aí, eu fui falando isso para minhas amigas e fui vendo que a cada 10 amigas, pelo menos 5 já passaram por isso. E eu fiquei, nossa, eu não sabia que isso era uma coisa tão comum no nicho feminino. E aí eu pensei, vou falar sobre isso. Vou começar a falar sobre isso, tanto que esse meu Instagram que eu tenho agora, ele era fechado e era só para mulheres. E eu falava sobre como eu estava lidando com esse diagnóstico, como é que eu estava lidando com o fato de não controlar meu corpo, porque meu peso estava subindo muito e o tratamento é demorado. Então, querendo ou não, a gente vai tendo que ter aquela paciência, aquela persistência. E eu falava mais sobre isso. E aí fui falando, atraindo mais pessoas e juntando ao fato de que eu já tinha abordado esse assunto no TikTok, eu postava também meus treinos, o que eu gostava de fazer quando eu tinha crises, porque a sopa ela dá muita espinha nos braços, às vezes até nas panturrilhas, e a gente como mulher, isso é uma coisa que incomoda muito. E eu fui falando desse início. E aí, isso foi se estendendo também para outras áreas da minha vida. Tanto que eu fazia, na época, crossfit, fui falando mais sobre, porque foi uma maneira que eu arrumei de combater ali o ganho de peso. E acabou que de um nicho só, fui começando a tomar conta da minha vida, entre aspas, das coisas que eu ia fazendo. E fui me sentindo acolhida e fui me sentindo útil também. Porque eu pegava muita informação com minha médica e com minha nutricionista e eu dava lá no meu dele. Porque assim, a gente sabe que nem todo mundo tem acesso, né, a esses médicos, principalmente em cidades menores, e às vezes eu falava sobre isso, e as meninas falavam, nossa, eu nem sabia, tal. E às vezes elas davam lá uma pergunta, e eu já levava pra minha médica, depois eu chegava já, perguntei, ela falou tal e tal coisa. E aí, isso foi me gerando uma vontade de fazer mais, porque tanto você se sente acolhida por encontrar pessoas que estão passando pelo mesmo, como você se sente útil de você estar ajudando pessoas ali que elas, às vezes, não tinham acesso a essa informação e você pode trazer ali para elas, mudando a vida delas de forma positiva. E aí isso foi se estendendo para as outras coisas que eu fui fazendo também. Cara, isso é muito interessante, porque quando eu comecei a produzir conteúdo, eu comecei por, não insistência, mas por sugestão de uma psicóloga, né? Eu trocava muita ideia, né, nas sessões, nas terapias, e aí ela dizia, cara, por que tu não monta um canal no YouTube? E eu sempre tive muito receio com câmera, né? Nunca gostei muito de aparecer. Eu, antes de tudo, né? Meu primeiro contato com comunicação é que eu era fotógrafo. E aí sempre gostei dessa posição, né? De estar atrás da câmera. Nunca gostei de estar na frente da câmera. E eu pensei, não, isso não é pra mim, isso não é pra mim. Eu gosto no máximo, assim, de conversar, de trocar uma ideia e tal. Ela, pô, então por que tu não faz um podcast? O podcast tá super em alta. Monta um podcast pra ti. Eu fiquei, cara, quem é que vai querer me ouvir, entendeu? Por que eu vou abrir isso? Ela, sei lá, tu deve ter pelo menos 10 pessoas que tu conhece que queiram ouvir o que tu tem pra falar. E aí eu fiquei, não, pô,
Que ideia de jirico do caramba. Não vou falar isso, eu vou ser cancelado no primeiro episódio e aí nunca mais vou poder produzir nada na minha vida, né? Vou ter que fazer o diário de um detento. E aí ela disse, não, pô, experimenta, faz um episódio e vê a repercussão, vê o que dá, né? Mas, pô, beleza, vou pegar um assunto que eu sempre quis falar, mas nunca tive a oportunidade de falar sobre isso publicamente. E aí eu falei sobre o primeiro episódio desse podcast, ele é sobre uma empresa que eu trabalhei aqui em Fortaleza, de uma agência de publicidade que, enfim, foi o meu maior trauma profissional de todos. Pra ter uma noção, eu saí da minha mesa para uma mesa de cirurgia, porque eu sentia tanta raiva que os meus pelos começaram a crescer pra dentro. E aí eu tive que me operar pra fazer a remoção desses pelos e tal, foi uma loucura. E aí eu pensei, pô, acho que eu vou falar um pouco sobre isso, sobre trabalhos que consomem a gente, né? E aí eu gravei um episódio sobre isso e soltei na internet, dei uma divulgadinha no Instagram, de repente... Eu gravei isso numa quarta-feira, postei numa quinta, e aí teve sexta, sábado e domingo. Na segunda-feira, quando eu voltei pro meu trabalho, todo mundo tava tipo, cara, o teu podcast já rodou em uns 200 grupos de publicitários que eu tenho aqui. A galera só fala sobre isso. A galera tá falando muito sobre isso e tal. E eu fiquei, meu irmão, não era pra ter saído da bolha. Não era pra ter saído da bolha, era um negócio que era pra vocês. Pô, o que aconteceu e tal? E aí... rolou todo um burburinho no mercado publicitário daqui, da galera dizendo, meu irmão, eu já passei por isso, e aí eu recebi muita mensagem, tipo, caramba, passei pela mesma coisa, eu fui demitido de tal forma, de uma forma super não humana, fulano me tratava de tal forma, eu fiquei, caramba, então tem uma conexão aqui com alguma coisa, né? E aí eu postei um segundo episódio, e aí foi tendo essa conexão com a galera. E aí eu pensei, caramba, não é que tem gente que quer ouvir mesmo? Eu sou uma pessoa muito imagética, né? Pra eu entender alguma coisa, eu preciso ver. Se a pessoa me explica falando, eu não costumo associar muito bem, né? Eu demoro um tempo maior pra associar. Mas se eu vejo ela fazendo, ou se eu vejo ela explicando algum desenho, alguma coisa, eu aprendo, sei lá, 100 vezes mais rápido. E aí, o primeiro episódio teve, sei lá, 70 escutas, né? E eu tava, tipo, meu irmão, 70 pessoas, se fosse dentro do meu apartamento, não caberia, pô. Caramba, a quantidade de gente é muita gente, pô, 70 pessoas é muita gente. E aí, eu achei legal porque eu tive uma conversa com uma pessoa que até considerava amiga, hoje nem tanto, mas eu cheguei e falei, cara, 70 pessoas ouviram o meu episódio. E aí o cara, só 70 pessoas? Eu fiquei, meu irmão, quando foi que tu teve 70 pessoas paradas na tua frente, te ouvindo falar por meia hora, pô? Quantas vezes tu já teve 70 pessoas? Imagina um auditório com 70 pessoas, pô. E por vontade própria, porque E às por vezes a vontade gente tá ali própria. apresentando alguma coisa, o pessoal até escuta, mas aqui no YouTube, vem quem quer, escuta quem quer. Exatamente. Então, tipo, caramba, 70 pessoas ouvindo, isso pra mim foi sei lá, o ápice, entendeu? E aí eu achei, pô, acho que dá pra continuar. E aí comecei nessa parada de criar conteúdo, sempre com muito medo. Eu sempre tive muito medo disso aqui, né? De aonde isso aqui ia dar de alguma forma. Eu sempre tive muito medo de, enfim, ser interpretado alguma palavra errada e tal. Até hoje nunca aconteceu, tá tudo certo, né? Eu sempre tiro onda aqui dizendo que o dia mais triste vai ser quando eu receber meu primeiro processo. Nunca recebi, só recebi uma notificação extrajudicial, mas deu tudo certo depois, virou uma amizade linda. Não virou um patrocínio, mas deveria. Mas existem dias também que são os dias ruins, né? São os dias em que eu posto uma parada e o algoritmo do YouTube, por exemplo, sabota a parada, porque ele considera... Enfim, a gente sabe que tem toda uma regra, né? Que a gente precisa seguir, e mesmo sem ofender nenhuma diretriz da plataforma, ele não entrega. Porque ele considera que aquele conteúdo é potencialmente perigoso de alguma forma. Eu fiz um episódio aqui com a amiga minha, a Gabi, e a gente falou muito sobre o discurso, né, e todos os problemas que estão ali envolvidos dentro desse discurso, a retomada da e enfim, e vários aspectos envolvidos nesse discurso. E aí o YouTube barra esse conteúdo, né? Um conteúdo super rico que foi entregue para pouquíssimas pessoas. Só que aí quando eu paro pra pensar o que são as pouquíssimas pessoas, é a mesma quantidade de audiência que eu tinha no meu primeiro episódio. Eu achava massa, entendeu? Eu achava aquilo massa. E aí vem
a questão da autocobrança, né? Então quer dizer que agora pra mim só é suficiente quando eu bato 1.000, 1.500, 2.000, 5.000, então agora só é suficiente nisso? E é uma loucura, né? Eu queria saber de ti como tu lida com os teus números. É uma coisa muito engraçada. Tem um livro que eu gosto muito, que é sobre a brevidade da vida. Que ele fala muito sobre como a gente perde tempo tentando ser alguma coisa e a gente não aproveita o que é que a gente é. Aí ele fala assim, que você tá vivo, mas você já morreu. Você já morreu porque você não aproveita o que você tem agora. Você viver com a expectativa no futuro, ou então com a nostalgia do passado, é você tá morto. E aí ele fala também sobre como a nossa quantidade de anos não significa a nossa quantidade de vida. Quanta vida tem nos anos que a gente vive? Às vezes a gente vive tanto esperando uma coisa que vai acontecer depois e a gente não aproveita as coisas que acontecem agora. Por exemplo, eu acho super incrível o fato de eu estar num podcast aqui, sendo que eu só tenho 3.000 seguidores. Tem gente que às vezes, sei lá, tem 100, 200 e tal. E às vezes eu mesmo paro e penso, por que eu não aproveito a minha conquista? Essa pessoa que já tem 1 milhão hoje, ela já teve um seguidor, 2, 3, 8. Ela já postou uma coisa e ninguém comentou. Mas é uma coisa até que eu falei num dos meus últimos vídeos, que eu falei sobre jiu-jitsu, que eu falei que a faixa preta só vem pra quem continua, né? E os resultados também só vêm pra quem continua. A gente vê essas pessoas que estão grandes agora, é muito fácil, mas elas também já foram nós, assim, já tiveram seus 70 telespectadores, 100, 200, 300, 400. Então, vamos aproveitar o processo. Eu procuro pensar assim, eu vou aproveitar o processo. Vai ter vídeo que vai ser muito bom, vai ter vídeo que não vai ser muito bom, que uma coisa que me pega muito às vezes, já me pegou mais no passado, mas hoje eu sou mais tranquila. É que às vezes, eu não sei se você também tem essa impressão, que os vídeos que a gente mais se dedica pra editar são sem medo dando visualização. Totalmente. E aí a gente fica assim, meu Deus, eu me dediquei tanto pra fazer esse vídeo, e aí ele flopado desse jeito. Totalmente. E aí dá aquele desânimo. Mas assim, é a gente continuar, entendeu? Porque faz parte. Às vezes até o influenciador que a gente gosta muito, se a gente for olhar lá no perfil dele, a gente vai ver que tem vídeos que estão com poucos comentários, estão com poucas curtidas, então vamos se permitir também. Flopar faz parte. Eu penso assim, sabe? E assim, eu procuro sempre pensar na minha cabeça, eu procuro sempre repetir essa frase. E é uma frase que eu sempre repito pra mim nos campeonatos. Eu penso, ninguém se importa, ninguém se importa, ninguém se importa, porque no fundo, quem mais se importa é a gente. A gente tá preocupado em impressionar quem se ninguém se importa. A gente tem que ficar feliz com os resultados que a gente já tá tendo agora. Até porque a felicidade que você faz, que você tá fazendo agora, o que faz as pessoas quererem ficar pra te assistir, gostarem de você, te acharem carismático. Então, se você perder isso no começo, como é que você vai conseguir chegar lá no resultado que às vezes você tanto sonha? Eu procuro pensar assim nos momentos que eu tô mais chateada de ter passado horas e horas editando um vídeo e ele ter sido de mal a pior. Eu tento levar com esse pensamento. Total, nossa, isso é muito verdade, assim, tem alguns vídeos aqui no podcast que eu fiz toda uma edição rebuscadinha e tal, inclusive tem um episódio que é muito massa, que eu gosto muito, é um dos meus favoritos, que é o de histórias de terror, que a galera mandou. Isso foi muito massa, porque eu pedi pro pessoal mandar, né, no Instagram, e eu recebi muita história massa, assim, eu pensei, pô, então a galera realmente tá engajada, eu vou fazer uma edição legal. E aí eu fiz contando essas histórias, e durante a contação delas, eu fui colocando os efeitos sonoros do que estava acontecendo, né? Então, tipo, eu ouvi passos vindo no corredor, e aí eu botava os barulhos dos passos, e aí, não sei o que, barulho de unha arranhando a parede, aí botava as unhas arranhando a parede. Então teve todo um trabalho de som, eu passei acho que 4 dias editando esse episódio, um episódiozinho de meia hora, 40 minutos, mas deixei ele o mais redondinho possível, e aí quando eu tive que postar ele 2 vezes, porque da primeira vez que eu postei, simplesmente não entregava nada, tipo, eu tinha, sei lá, 3 entregas, e eu ficava tipo, meu Deus, o que foi que eu fiz de errado, tá? Eu ficava naquela noia, e aí eu realmente, nesse dia eu pensei, eu perdi toda a minha audiência, acabou pra mim, acabou, vou parar aqui, é o fim do podcast. E aí é muito doido, porque eu abro o meu e-mail, e aí tem, o primeiro e-mail que tem aqui estamos com instabilidade na plataforma e tal, e eu, caramba, se eu tivesse lido esse e-mail antes, eu não precisava ter apagado o episódio.
Aí, mas de toda forma, apaguei, postei de novo, e aí deu super certo, assim, foi um episódio muito, muito legal, mas que da primeira vez que eu postei, me deu um maior medo, assim, no meu período de produção de conteúdo. E o que você falou de números, do grande criador, isso é muito verdade, porque, assim, eu não tenho números muito expressivos no Instagram, e acredito que nem números gigantescos de escuta, são números legais, mas não tão grandes. E aí tem muita gente que eu convido aqui pro podcast e eu recebo isso como resposta, tipo, cara, porque você é muito pequena ainda, eu tô num outro momento. E aí eu fico, caramba, pode crer, bota fé, que doideira. E eu tento não me deixar abalar com isso mesmo. Até mesmo quando um criador chega e diz, pô, quando você conseguir mais tantos seguidores, troca uma ideia comigo, porque eu acho que eu participar, não sei como é que vai ser, não sei o nível de seriedade da parada. Eu penso, pô, mas eu tenho aí, sei lá, na época eu tinha 40 episódios já publicados, eu disse, pô, mas eu tenho 40 episódios aí, você pode ver o nível do podcast, você pode ver se é profissional ou não. E muitas vezes a pessoa nem se dava ao trabalho por conta desse número, né? Tu já sentiu isso em relação a alguma parceria que tu tentou fazer, seja com marca, seja com alguma coisa, ou tu ainda não tá no momento de ir atrás das marcas, de tentar esses patrocínios? Uma coisa eu não cheguei nessa fase ainda, sabe? De buscar. Eu já me senti meio dessa forma, mas em outros sentidos. Às vezes as pessoas me procuram para fazer divulgações de coisas que eu não acredito. Que, por exemplo, por eu trabalhar com fit, às vezes vem umas pessoas me procurando para divulgar encapsulado, ou então e-book, de coisas que eu vejo e eu não acredito. E às vezes é até um valor legal, né? Só que eu falo, não, eu não tenho interesse. Aí a pessoa meio que me responde assim, tipo assim, quem é você? Pra não ter interesse com esse seu pingo de seguidor. Só que, tipo, eu penso, se eu não... Eu trabalho fora a parte, né? Tenho o meu Instagram. Eu não tenho nem que... Não que se eu não tivesse condições financeiras, eu iria aceitar. Não é isso. Mas se nem quando eu não tinha, eu não aceitava, por que agora que eu tenho, eu vou aceitar estar divulgando uma coisa que não faz parte do que eu acredito? Então, às vezes, essas pessoas que vêm com essas propostas, até mesmo em caso de aposta, essas coisas assim, quando você recusa, eles ficam e querem falar dessa forma. Mas é uma coisa que a gente querendo ou não, a gente sente isso, mas é aquela coisa. A gente aceitar as fases, aceitar os processos. Vai ter gente que vai querer dar mão pra gente, vai ter gente que não vai. E quando a gente estiver, às vezes, numa posição bem melhor do que a gente tá agora, são essas mesmas pessoas que vão aparecer e dizer, nossa, eu sempre soube que isso ia dar certo pra você. Totalmente. Mas é aquela coisa, faz parte, né? Faz parte. Quando a gente fala sobre mostrar o processo na internet, né? A internet é um lugar massa porque gera conexão com muita gente, né? Tem gente que olha o teu conteúdo e diz, pô, tô passando pela mesma coisa e tal, que massa. Até o que tu falou de amarrar faixa, né? Tu não sabia amarrar faixa, não tinha o conteúdo pra te ensinar. E aí tu pensou, pô, acho que agora que eu sei, eu posso aqui ensinar uma galera. Porém, ao mesmo tempo, a internet é um lugar meio hostil, né? As pessoas que aproveitam esse espaço, aproveitam esse anonimato pra trazer, para expor o que elas têm por dentro, sem o medo de sofrer qualquer tipo de consequência. Queria saber qual foi, assim, o teu pior momento na internet, que se tu já passou por alguma situação onde tu pensou, cara, essa pessoa, ela não me conhece, ela não sabe nada sobre mim, e ela tá falando essas coisas aqui, tipo, quem é você, tá ligado? Sim, sem dúvida, o meu pior momento assim com a internet que eu repensei se valia a pena postar, continuar postando, foi uma vez que eu postei, isso não faz muito tempo não, foi recente até. Eu postei e fui dormir, né? Postei um vídeo e fui dormir. E quando eu acordei, muita notificação, fui olhar aquilo de madrugada. Simplesmente um cara já formado, né? Ele, acho que pela profissão dele ali, ele já deve ter seus mais de 30 anos, discutindo de forma completamente hostil com meu irmão, uma criança, falando de forma ameaçadora com meu irmão nos comentários do meu vídeo, porque ele foi muito ofensivo no comentário e meu irmão lá de madrugada mexendo respondeu. E aí o cara totalmente hostil com meu irmão e aquilo me fez repensar, nossa, será que vale a pena ficar submetendo minha família a isso? Meu irmão é só uma criança. O que é que passa na cabeça de uma pessoa dessa? Fiquei extremamente chateada com aquilo, sabe? Fiquei repensando se valia a pena. Conversei com meu irmão e disse, não quero que você fique respondendo ninguém mais na internet.
porque tem pessoas que não têm noção. Você não sabe quem é as pessoas. Às vezes, deixa lá que eu apago. Às vezes eu vou lá e apago. Mas no momento especificamente, isso foi uma coisa que me deixou muito desgostosa. Fiquei muito chateada com isso e fiquei repensando o quão valia a pena, às vezes, submeter minha família a esse tipo de coisa. Porque, querendo ou não, eles não estão acostumados, né, com essas coisas da internet. E meu irmão é criança, ele que não está acostumado ainda, né? E isso me deixou bem chateado. Até chegar ao ponto de eu perceber que sempre vai ter pessoa, sempre vai ter gente assim. Às vezes, essa pessoa que tá sendo tão hostil com você, na verdade, ela só sente raiva por você estar conseguindo expressar uma coisa que às vezes ela tem vontade de expressar e ela não consegue. E às vezes a saída que ela acha é tipo, se nem eu faço, quem é você pra fazer? E aí ela vai te hostilizar ali da forma que ela conseguir. E aí eu fui entendendo mais esse processo, aceitando mais e conversando também mais com meu irmão. Porque uma coisa é fazer com você, né? Outra coisa é fazer com sua família. Sim. E aí a gente chegou num consenso que ele não vai mais responder comentários dos meus vídeos. E aí eu fui me animando mais pra voltar a postar. Mas eu acho que, sem dúvida, esse foi o momento mais chato pra mim de quando eu comecei a internet. Quando eu recebi meu primeiro comentário negativo no podcast, o comentário era meio gratuito, assim, era discordo de tudo que foi dito nesse episódio. E eu fiquei tipo, caramba, de tudo? Caramba, do boa noite até a próxima, tu discordou de tudo? Pô, eu fiz alguma coisa muito certa aqui. Porque se tu conseguiu 100% das coisas estar contra o que eu tô falando, pô, eu fiz alguma coisa muito certa que te incomodou muito no teu âmago, assim. E aí eu pensei, caramba, quando eu for lançar uma blusa, eu acho que eu vou lançar esse comentário estampado na blusa. E aí foi exatamente o que eu fiz. Eu lancei agora a primeira blusa do podcast. E aí a blusa, ela é exatamente isso. Discordo completamente de tudo que é dito no podcast Devaneios Marsupiais. Essa é a estampa da blusa. E eu pensei, pô, dá pra capitalizar em cima do hate também. Então foi uma das formas que eu achei de lidar aí com essa galera que é meio gratuita na internet. E assim, pra mim, tá dando certo. Eu não respondo, não costumo responder hate e tal. Respondi, acho que depois desse, eu respondi mais uma ou duas vezes alguma coisa que foi muito além da conta, né? E olha que o meu limite é muito alto, assim. Eu tenho uma tolerância absurda pra esse tipo de gente. Mas enfim, dando seguimento aqui na nossa conversa, eu queria saber de que forma o jiu-jitsu mudou a forma como tu se enxerga como ser humano, né? Tu passou por algum tipo de transformação desde que começou a treinar? Ah, com certeza. Eu acho que uma das coisas que mais fortaleceu de característica em mim é o fato de que eu acho que me deixou mais corajosa. E não só mais corajosa sozinha. Eu consegui trazer isso para outras pessoas. Por exemplo, a minha primeira competição foi por causa da seguinte situação. Eu acho meu irmão muito talentoso e eu falava para ele, vai competir uma vez, vai uma competição. Aí ele olhou para mim e falou assim, é muito fácil para você falar para não competir, você não compete em nada. Ô, louco! Aí eu peguei e falei pra ele assim, pois vamos fazer o seguinte, eu me inscrevo numa competição aqui, que a gente morava em cidades separadas. E você se inscreve ali, e a gente vai competir. Aí ele falou, duvido. Aí eu me inscrevi e mostrei pra ele. Aí ele foi lá e se inscreveu também. E aí fomos nós dois competir, né? Porque eu queria fazer isso muito mais para que ele tivesse coragem do que ligando pro meu próprio resultado, né? Só que aí foi chegando o meu dia e vai batendo aquele nervoso na nossa cabeça de, nossa, minha primeira competição. E infelizmente eu fui sozinha porque não deu pro meu professor ir, ele tinha algumas coisas pessoais para fazer, super compreensível, e eu fui. E aí, totalmente perdida, eu me descobri com a coragem que eu nem sabia que tinha, e muito mais do que só coragem. É uma coisa que eu tenho até dificuldade de colocar em palavras, que às vezes quando a gente vai para uma competição é uma coisa surpreendente como o carinho e a hostilidade conseguem andar juntos, porque a gente, ao mesmo tempo que a gente tá ali, o árbitro deu play para você começar, você sabe o que você precisa fazer para finalizar aquela luta, mas eu passei na minha primeira competição pela experiência de ganhar e perder, fiz 2 lutas, ganhei uma, perdi outra. Na que eu ganhei, eu senti totalmente, quando acabou a luta, a empatia de chegar ali para dar um abraço na minha adversária, porque eu sei que ela estava nervosa igual a mim. Nós duas estávamos nervosas, nós duas queríamos ganhar. Então é aquela coisa.
acabou a luta, acabou a hostilidade. São duas pessoas ali que estão ali pelo mesmo motivo, que treinam, que gostam do esporte. Então, é uma mudança de chave na nossa cabeça que dá que eu nem imaginava que era possível você entrar no canto com uma pessoa, vocês estarem ali para se combater e logo depois que aquilo acaba, tá tudo bem. Você entende completamente aquela pessoa, ela entende você na luta posterior. Eu fiz a luta, perdi, e a menina que antes era eu, agora é outra pessoa, porque agora em vez de ganhar eu perdi, tá tudo bem do mesmo jeito. Cheguei na minha academia me sentindo muito mais corajosa, independente do resultado, porque eu consegui dar aquele passo que pra mim era uma coisa que parecia um bicho de 7 cabeças e depois não foi tudo isso, entendeu? De ruim, muito pelo contrário, foi uma coisa muito boa. E eu acho que isso me deixou mais corajosa para muitas outras coisas. Como, por exemplo, o que eu fiz agora. Eu me mudei a trabalho, me mudei de estado, me mudei completamente. E às vezes eu acho que a gente subestima coisas que a gente faz em ponto específico da nossa vida. Mas essa coisa que a gente faz em ponto específico, ela se estende para as outras coisas também. Porque toda vez que a gente se permite passar por cima de alguma coisa que causava muito medo pra gente, a gente se permite fazer isso em outras coisas também. E eu sinto que essas coisas que eu aprendi no jiu-jitsu, elas se estenderam pro meu trabalho para que eu ficasse mais corajosa e arriscar mais no meu trabalho também. E é aquela coisa, né? Que arrisca mais, às vezes perde mais. Mas quando ganha, ganha mais também. Então, eu sinto que foi uma das coisas que mais despertou em mim foi essa coragem de arriscar, independente da situação. Que massa. Mas pra saber que eu venço a minha própria cabeça. Aham. Acho que foi o que mais mudou, assim. Muito massa, muito massa. Tu falou esse negócio do respeito com o adversário. Eu faço MMA hoje numa academia que 80%, 90% das pessoas que treinam lá são iniciantes, né? E dia de sexta-feira a gente tem o momento do sparring. É tudo muito controlado, né? Enfim, eu não vou chegar e sair na mão com um cara que tá, sei lá, no terceiro treino dele lá, da forma que eu sairia com alguém que tem o mesmo tempo de treino do que eu. Tinha um cara, ainda tem, né? Porque ele ainda tá treinando lá. A gente tava na trocação e eu passei os 3 minutos do round rindo, né? Eu gosto muito de treinar rindo. E aí ele disse, cara, a sensação que eu tinha era que tu tava me batendo e debochando de mim, com a risada. Então eu tava com muita raiva. Eu tava indo pra cima de ti pra te esbagaçar. Só que eu não conseguia chegar e tu ria mais. E aí a minha sensação era que tu tava me colocando super pra baixo. Só que quando deu os 3 minutos e tu me deu um abraço, eu vi que tu só tava se divertindo. Porque, tipo, isso pra ti só era muito divertido. E eu disse, meu irmão, é exatamente isso. Em nenhum momento eu tava debochando de ti. Muito pelo contrário, eu tava achando massa tu vindo pra cima com toda a tua vontade. Tu tava muito afim de me esbagaçar. E isso aí eu tava achando, tipo, genial, pô. Eu tava achando massa, tava achando lindo, porque eu tava me vendo em ti em vários momentos da minha vida. Então, pô, quando tocou os 3 minutos, acabou. Não tem mais ali qualquer coisa. Então, obviamente, eu sempre vou cumprimentar, sempre vou estender uma mão, dar um abraço, porque eu acho que é sobre isso, né? O esporte de combate, muita gente atrela 100% à violência e é muito menos sobre a violência que você causa, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que você ser pacífico, né? Não é virtude se você só consegue ser pacífico. A virtude, ela tá no fato de você poder produzir a violência e escolher ser uma pessoa pacífica. E eu acho que essa é a maior virtude que a arte marcial ela pode trazer pra você. É igual aquele meme. Ninguém sabe, mas se eu chamar pra guarda aqui, eu raspo. A gente em algum lugar. Exatamente. Tem um vídeo até do João Miau, que ele tá no meio de uma balada, sei lá, em Mykonos, e aí ele filma, ele diz, eu conseguiria chamar qualquer pessoa dessa balada pra guarda, mas ninguém sabe disso. E é uma coisa legal no esporte também, porque às vezes você chega na sua academia, por exemplo, no dia de no-gi, né? No dia de no-gi ninguém tá de faixa. Pra um iniciante, às vezes a pessoa que ele vai olhar e vai dizer assim, esse aí é o que mais, deve ser o que mais apanha. Vai ver, é o cara que bate em todo mundo, entendeu? Porque é um esporte que te torna imprevisível, te dá mais confiança pra, que Deus me livre eu precisar usar. Mas se eu precisar em alguma situação, a gente sabe o país que a gente vive. Eu tô constantemente aprendendo alguma coisa. Isso é uma coisa que eu acho também muito interessante. Quando eu tiver filhos, né, eu quero que eles, claro que se for da vontade deles, né, mas se for da minha vontade,
Eu quero que eles treinem alguma arte marcial, eu quero que eles saibam se defenderem. Eu vejo até mesmo o meu irmão mais confiante com isso, porque ele é muito magrinho, ele é uma criança muito magrinha. Então, assim, isso mudou a forma que ele se porta diante da vida. E eu acho que, às vezes, palavras que eu diga pra ele não vão fazer o que eu vejo o jiu-jitsu fazendo. Isso é uma coisa que eu acho extraordinária, assim, na arte marcial. Eu aprendo diariamente muitas coisas, aprendi muitas coisas com o meu professor antigo e sei que tem muitas coisas para aprender com o meu professor novo também. Isso é uma coisa muito maravilhosa mesmo. Pra gente ir aqui pra última pergunta aqui dessas perguntas mais longas, eu queria saber se tu já recebeu alguma mensagem de alguém que começou por tua causa, né? E como foi pra ti ler isso, caso tenha recebido? Ah, já sim, várias na verdade. As meninas me mandam a foto da roupa delas. Aí hoje eu vou pro meu primeiro treino, não tenho kimono ainda, mas eu tô indo. E até uma coisa que eu falo, né? Sobre o que não fazer no tatame, no seu primeiro dia de jiu-jitsu. E a última coisa que eu falo é: o que não fazer é você nunca esperar, é você esperar o momento perfeito. Você não precisa esperar o momento perfeito. Eu, quando comecei, eu não conhecia ninguém do jiu-jitsu. Eu só cheguei lá. Eu tinha acabado de me mudar pra cidade, cheguei lá me sentindo meio patinho feio, mas eu não me arrependo. Foi uma das melhores coisas que eu fiz. Então, é o que eu falo pra elas: comecem, não tenham medo, não tenham vergonha. E se deem a oportunidade de se permitir gostar. E toda vez que eu recebo essas mensagens, isso é o que me motiva também nos dias de hater, né? Que a gente tinha falado lá no começo. O que é que faz a gente querer continuar? Esse tipo de coisa. Tem meninas que já começaram, que já pegaram até o seu primeiro grauzinho. E eu fico assim: nossa, que coisa legal. Que a pessoa foi e continuou lá. E elas mandam a foto pra mim, né? Ah, ganhei 1 grau. Hoje eu aprendi a fazer um rolamento, não sei o quê. Eu fico assim: nossa. Porque às vezes a gente até estava falando lá atrás sobre números, né? Mas a gente esquece como é importante, às vezes, a mudança de pensamento de uma pessoa que a gente faz. Às vezes é uma pessoa que tinha vergonha, que não fazia nada, que tinha medo de começar um esporte, e com a palavra que ela recebeu lá na internet, aquilo ali pode ter mudado a vida dela de alguma forma. E às vezes por a gente ver tantos números, a gente não dá tanto valor a isso. Mas isso é uma coisa que, tipo assim, é extremamente especial. E eu falo sempre pra elas: eu ganho meu dia quando eu recebo esse tipo de foto, porque, no fim das contas, é pra isso que eu crio o conteúdo que eu crio. É pra mudar de forma positiva alguma coisa na vida de alguém. E isso é uma coisa muito legal. Eu nunca recebi, assim, mensagem de pessoa que começou por minha causa, né? Mas eu achei muito legal um dia que... Teve umas semanas aí que eu não postei nada de treino, né? Eu tava muito na cabeça de tipo, cara, vou parar de postar aqui, ninguém quer saber mesmo e... Enfim, né? Vou guardar os treinos mais pra mim. E aí eu recebi uma mensagem de um brother meu: cara, tu nunca mais postou nada dos teus treinos. Eu dou maior valor, assisti, cadê? Parou de treinar e tal. Eu disse: caramba, velho, tem realmente alguém que acompanha e que gosta? Pô, beleza, vou voltar a postar. Então, desde esse dia, continuo postando, continuo, enfim, botando esses conteúdos pra frente, porque eu sei que alguém ali tá curtindo ver, né? Então, é realmente muito massa receber esse tipo de mensagem. E, pô, tu receber a mensagem de alguém que disse que começou por tua causa, já recebeu o 1º grau, deve ser um negócio assim fora de série, de fato. E outra coisa, a gente tira por nós mesmos. Eu não sou uma pessoa de responder muito story, mas eu tenho pessoas que eu acompanho e eu gosto. Então, da mesma forma, é com você e é comigo. Tem gente que tá acompanhando todo dia e gosta, só que a pessoa é tímida. Ela não vai responder o story, mas ela tá lá sempre olhando. Então, assim, é até um parâmetro para que não seja o nosso parâmetro principal quantas pessoas estão respondendo. Porque a maioria das pessoas, elas olham, mas elas não interagem. Mas você está motivando as pessoas de forma positiva com aquilo ali que você está fazendo. Às vezes, uma pessoa que nem ia treinar, ou então que nem teria a coragem de começar algo novo, vai ter, porque ela viu que você começou e ela se identifica com você e ela vai pensar: eu vou fazer também. E às vezes você nem sabe, porque a pessoa não chegou pra te falar isso. Totalmente. E assim, tu falou desse negócio de você acompanhar em silêncio, né? Eu sou muito essa pessoa. Eu acompanho muita gente em silêncio. E agora com o podcast eu tô tendo a oportunidade de conversar com muita gente legal que eu acompanho
e que, enfim, o podcast me dá essa abertura de trocar uma ideia mais profunda sobre como eu enxergo aquela pessoa, né? Então, tá sendo o teu caso, foi o caso da Fernanda, do Verso Convexo, que eu acompanhava o conteúdo dela, acompanho até hoje e acho muito massa, mas enfim, não me sentia à vontade pra ir lá e fazer um comentário. Não sei, eu tenho muito ainda essa vergonha, né? Essa timidez de ir lá e fazer um comentário sobre qualquer coisa. Eu acho que o podcast, ele tá sendo uma forma de eu conseguir conversar com criadores que eu gosto, que eu admiro de alguma forma, sem necessariamente eu ter que ir lá e deixar um comentário, porque eu sinto muito menos vergonha nesse papo que a gente tá trocando do que eu sentiria postando um comentário lá na rede social. E eu acho que tem muita gente que é assim, porque eu recebo muita direct da galera que me manda no privado, cara, achei muito legal esse episódio e tal, eu penso de tal e tal forma, eu digo, cara, por que tu não deixa isso aí na caixa de comentário? Porque a caixa de comentário tá com 0 comentários e tu tá me mandando no direct. Deixa lá, cara. Pô, não, acho que é mais legal mandar aqui direto pra ti. Então, assim como eu, acho que tem muita gente nessa mesma situação, né? E às vezes, já aconteceu comigo de uma menina. Ela me viu no último campeonato que eu fiz, né? Aí ela falou, nossa, foi me parabenizar pelas lutas e tal. Aí eu falei, mas por que você não falou comigo lá? Aí ela, não, é porque você tava assim, meio com cara de poucos amigos. Aí eu peguei e falei pra ela, mulher, eu tava farmando aura. Pode vir falar comigo. Pode vir falar comigo, que não tem besteira, não. Às vezes as pessoas, elas só tão tímidas ali de falar, mas faz sim diferença que a gente posta. Total, esse negócio de falar, eu narro um evento aqui em Fortaleza que se chama Acesso, né? Acesso MMA. Tá até aqui a luvinha dele. Eu fico na bancadinha de narração e é muito difícil eu sair da bancada, porque não dá tempo. Lá o evento, é o único evento que eu já fui que ele é 100% pontual, assim. A gente abre os portões 6h30 e 7 horas da noite começa a primeira luta, pontualmente. Eu tô lá desde o acesso 8, então 8, 9, 10, 11, 12, são 5 eventos, e nesses 5 eventos eu não vi atrasar, nenhuma vez. Então é um evento que eu admiro muito por isso. Então, assim, eu não tenho tempo de sair. E aí, de vez em quando, eu recebo umas fotos, a galera tirou uma foto minha, assim, e diz, olha aí quem eu achei. Eu fico, cara, por que tu não veio aqui atrás de mim e deu um alô? Não, pô, tenho vergonha e tal de chegar. Pô, troca essa ideia, velho. Fala, é muito massa. Eu, pelo menos, gosto bastante. E eu entendo que tem muita gente que não gosta, né? Que cria conteúdo e não gosta. Inclusive, um beijo aí pra Chapel Rowan, que não gosta aí de contato, né? Mas eu particularmente gosto muito. E pra gente finalizar, vamos fazer um bate-bola? Bate-bolinha, jogo rápido. Eu tenho aqui umas perguntinhas. Eu vou te fazer e tu vai responder com o menor número de palavras possível, o mais rápido que tu puder. Fechou? Tá. Então, pra gente começar, eu queria saber de ti um medo que já te travou. Medo de perder. Boa. Um pensamento sabotador. Você não é tão boa assim. Um conselho pra quem quer começar, mas tá travado por algum motivo. Você não deve nada a ninguém. Vá lá e faça. Boa. Um erro comum dos iniciantes do jiu-jitsu. Comparação geral. Boa. Um mantra que te ajuda a continuar. Sem medo, sem culpa e sem vergonha. Sempre costumo pensar isso quando eu vou fazer minhas coisas. Caramba, massa, viu? Cara, vou anotar isso aí, muito bom. E alguém pra acompanhar na internet? Ai, eu tenho tantas... Você, vamos fortalecer o podcast, vamos ouvir aqui, tem vários assuntos legais. Inclusive, esse de história de terror, já vou salvar, porque eu gosto de assustar meus irmãos. Eu vou assistir junto com eles. Boa, mas vamos agora sem ser você e sem ser eu. Alguém de fora, pode ser do mundo fit, do jiu-jitsu, algum leitor, pensador que tu acompanha, algum jornalista, enfim, qualquer pessoa, fora nós dois. Sim, vamos lá. Eu gosto de acompanhar a Sara Galvão. Não só por ela ser famosa, mas porque eu vejo nela uma pessoa que leva o jiu-jitsu com felicidade. Até quando ela perde, ela comemora com felicidade. E eu sinto que se a gente levasse as coisas mais assim, a gente poderia ter até resultados melhores do que o que a gente tem. Que nem tudo precisa dessa cobrança inteira. E olha que ela é atleta. Então, assim, é uma coisa que eu gosto muito e é uma pessoa que eu gosto de acompanhar. Massa demais. Eu vou indicar a Maria Vieira. A Maria é uma pessoa grande, né? Na internet, mas eu acho massa porque ela posta recebendo mão na cara, recebendo finalização. Ela postou agora um campeonato de jiu-jitsu que ela participou. Ela perdeu as 2 lutas que ela fez, mas ela postou mesmo assim, mostrou todo o processo. Isso é muito massa. Eu ter falado dela também, porque
Eu fiquei muito feliz quando ela começou no jiu-jitsu, porque nunca fiz Muay Thai, mas eu assistia mesmo assim os vídeos dela. Meu namorado faz, na verdade, e eu gostava para poder entender o mundo dele, né? E eu fiquei felicíssima quando ela começou no jiu-jitsu, porque ela com certeza influencia muitas outras mulheres a começar também. Sim, com certeza. E eu quero fazer uma indicação local. Vim até pegar aqui para não falar o arroba dela errado. Eu quero indicar a atleta Raíssa dos Santos. O arroba dela é Raíssa dos Santos MMA. Ela é uma atleta aqui do Ceará. E ela é uma atleta de MMA. Ela começou também, a base dela é do Karatê. Só que agora ela tá no MMA e ela posta muito conteúdo de treino, das sequências, dos sparrings, das manoplas que ela faz. E ela agora também tá indo pra uma parte... ela responde caixinha, né? E eu acho muito engraçado. Ela tem um jeito muito engraçado de responder as pessoas. Então, é uma indicação legal. Ela é uma pessoa bem jovem, acho que ela tem 17, 18 anos. Mas ela mostra que ela tem muita vontade aí de crescer. Então, sigam a Raíssa aí, que também é muito massa. Então, Joana, muito obrigado pela participação, foi muito massa te ter aqui. Aproveita esse momento para divulgar o que você quiser divulgar, enfim, para fazer alguma recomendação. Esse momento é teu. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de falar mais um pouco sobre mim, sobre um esporte que eu gosto tanto. E é isso, eu só tenho mais que dizer que se vocês gostaram, me sigam aqui no meu daily, vão lá me acompanhar diariamente, que a gente tá sempre por lá postando coisas novas. E é isso. E uma dica para as mulheres: não tenham medo de começar no jiu-jitsu. Tá aí. Bom demais, tá aí. Percam o medo, rapaziada. É bom demais. Jiu-jitsuzinho vale a pena e salva vidas aí numa necessidade. Sim. Então é isso. Muito obrigado pela participação. Foi muito massa. Os arrobas da Joana vão estar aqui tanto quando a gente dividir a tela, que aí vai aparecer aqui embaixo da fotinho dela, como vai estar marcado na descrição do episódio. Quando eu postar o corte do episódio lá no Instagram, ela vai estar marcada. Vou solicitar uma collabzinha, então vai ter o arroba dela, é só entrar, seguir pro perfil dela, que tem muito conteúdo legal para vocês acompanharem. Fechou? E se você curtiu esse episódio, não esquece aqui de curtir, de comentar, né? Mesmo que seja por direct, tá? Não precisa deixar na caixa de comentário, não. Pode mandar aí por direct que a gente responde também. E, claro, se você puder e quiser, a gente tem a campanha no Apoia-se, apoia.se/Devaneios Marsupiais. Lá você consegue apoiar a gente a partir de R$1. A gente tem agora recompensas, né, para quem apoia a partir de R$20. Tem o nosso grupo de apoiadores. Para quem apoia a partir de 50, tem 3 minutinhos aí para participar aqui, fazendo um comentário sobre o episódio da semana. E agora temos a maior recompensa, que é a de R$120, que você grava um episódio inteiro aqui com a gente e ainda leva de brinde, né, a nossa camiseta nova do Devaneios Marsupiais, ela que é feita em parceria com a galera da Infinity Violence aqui de Fortaleza. Então a gente apoia também a produção local das paradas. Fechou? Então é isso, semana que vem tem mais. Lembrando que quarta-feira sai mais um episódio sobre Big Brother Brasil no nosso surto coletivo, tá? Então não percam que, né, movimentou. E se você assistiu o episódio passado, você viu, né, que eu tenho o dom da previsão. Então, assiste lá que é muito bom. Beleza? É isso, fechou, valeu, um beijo e até a próxima.